E aí galerinha, tudo bem? Nossa, que entrada cafona. Então hoje a gente tá aqui pra conversar sobre textos, enredos, fanfics, o que pode não ser tão bom, porque eu já escrevo há um tempo, eu já leio há um tempo. E tem coisas que eu ainda vejo sendo escritas que eu acho que deviam ser repensadas, então eu vou falar algumas delas aqui hoje pra você que tá lendo e escrevendo também. Tem certas coisas que a gente lê, às vezes, num texto, numa fanfic, que perde total interesse. Acaba sendo um pouco... Não sei como explicar o termo, depende da pessoa, mas... Enfim, vamos falar sobre isso hoje, que com o meu celularzinho, caso eu esqueça alguma coisa, tipo um roteiro aqui. Não vou ser muitas coisas, porque eu também não quero que fique muito longo esse... Eu também esqueci, então se eu lembrar alguma coisa, talvez no próximo vídeo eu fale. Então, vamos lá. A primeira delas é o tipo de relação que tem no texto. Assim, em vários fanfics e textos, livros, etc., sempre tem algum tipo de relação, tem que ser de amizade, de irmão, de namoro, de família. O que acaba sendo complicado é quando essa relação não é saudável. Quando você estiver escrevendo, você olha se a relação que você escreveu tem três coisas: repressão, agressão emocional e agressão física. Se tiver qualquer uma das três, já não é muito saudável. Se tiver as três também, não é muito bom. Então, a não ser que seja a intenção, né? Tipo assim, mostrar uma história com um relacionamento abusivo, que aí depois a personagem acaba evoluindo e aí acaba meio que dando de lição de moral, sei lá, inspiração, alguma coisa assim. Às vezes tem uma romantização aí do relacionamento abusivo, não é muito normal, tipo, ciúmes de roupa, ciúmes de amigo, aquela coisa do você é minha, é um pouco, né? Eu já dei esse deslize também, já escrevi muito isso, aquela coisa de o ciúme da roupa ser uma coisa protetora e carinhosa, mas olhando da vista de hoje não é bom, não é saudável, então eu não recomendo que você coloque isso de uma forma romantizada. Ou então, tipo assim, quando ocorre uma agressão física, uma emocional até, e tenha, tipo, alguma reconciliação romântica, eu também não aconselho que você faça isso, porque tem certos tipos de agressões que não tem nenhum tipo de sexo ou romance que consiga curar ou tornar aquilo mais bonito, até possibilitar o perdão, nem sempre vem. Então eu não recomendo que você coloque esse tipo de elemento, você tem que analisar se aquilo é saudável ou não, se tem alguma razão plausível ou não, e se tem alguma dessas três coisas: repressão, no caso de roupa, de amizade, aquela coisa do short curto, que se você observar que tem isso, se é um tipo de agressão emocional o tempo todo, constante, se não é uma relação muito saudável, é muito tóxica, e se tem um tipo de agressão física, você também tem que se atentar a isso, porque não é todo tipo de amor que vai conseguir ter uma reconciliação. Acho que a agressão física é muito mais do que reconciliação. Então você fica atento aí quando você for escrever sobre alguma coisa dessa. A segunda coisa é relação a iniciativas românticas e sexuais, que acabam sendo descritas de uma maneira que não é muito legal, sabe? Aquela iniciativa, principalmente fanfic, dessa vez eu tô falando especificamente de fanfic, que é aquela iniciativa sexual sem contexto e que é constrangedora. Porque, tipo assim, aquela fala explícita, aquela mão na coxa que não veio, assim, que do nada brotou e tá lá, e do nada rola. Assim, lógico, não tô falando que não é pra colocar certas coisas na fanfic, né? A fanfic é se você coloca a putaria que você quiser. Mas tente dar um contexto, porque o que acontece é, nem todo o público que vai ler aquilo ali não vai absorver. Muitas pessoas vão achar que realmente o toque, assim, sem nenhum tipo de contexto, acaba levando a um romance ou até uma relação sexual. E isso não é verdade. Porque quem já passou pelo tipo de situação que é demonstrado na fanfic sabe como é constrangedor, como uma fanfic que eu li, imagem também acontece isso, de do nada ter uma mão ali na coxa e iniciar certas coisas. Não é muito legal, porque quando acontece isso realmente, tipo, na vida real, você com um amigo que você não tem interesse, sem contexto nenhum, provavelmente ficou escuro agora a tela, porque o sol baixou. Mas enfim, whatever. Quando acontece isso, de você estar com um amigo, uma pessoa que você não tem interesse, e essa pessoa coloca a mão na sua coxa ou fala alguma coisa indecente, você não tem interesse na pessoa, não é, entendeu? Tipo, não dá margem a isso, você não sente vontade de ficar com a pessoa, você se sente constrangida. Então, o que eu falo não é pra você não colocar esse tipo de cenário, mas dar um contexto pra não ficar assim alheio de que já, se você chegar, colocar a mão na coxa daquele amigo que você tá interessado, ele vai querer ficar com você. Não é isso. Então,
Cuidado, coloca um contexto nisso aí quando você for escrever uma cena de romance. De beijo também, principalmente. Esse negócio de roubar beijo às vezes é complicado. Coloca um contexto. Por quê? Se alguém chegar pra você do nada roubar um beijo, não vai ser legal. Então, coloca uma coisa bem realista, bem coerente, que é para as pessoas não ler a fanfic ou texto ou whatever e sair achando que roubar um beijo é uma coisa romântica e linda e que vai dar certo. Nem sempre dá certo, nem sempre é romântico. Cuidado aí com esse tipo de coisa. Sempre coloca o contexto. O importante é o contexto. Você quer explicar que ali estava rolando alguma coisa e que as duas pessoas quiseram fazer aquilo. E cuidado com quem são as pessoas também, gente. Pelo amor de Deus, não bota coisa com criança, não, gente. Não coloca a gente que é adulto pra criança, não. Isso não é legal. Literalmente, o ápice do estranho é você colocar um personagem adulto pra ficar com uma criança. Já é pior ainda, então cuidado com quem vocês colocam. Cuidado ali se tem um negócio do consentimento. Sempre coloquem tudo nos mínimos detalhes, que isso não só vai fazer a fanfic melhor, mas como vai fazer ela mais suave. Tipo assim, vai envolver mais a pessoa que tá lendo o texto, o livro, whatever. Então, cuidado como vocês escrevem. Sempre tentem colocar o máximo de detalhes, que é pra não dar margem. É justamente esse tipo de pensamento de que é só fazer aquilo que tá bom, ou que só foi aquilo e tá bom. Então, cuidado com o contexto, ele é perigoso. E a última coisa que eu quero falar é uma certa romantização de fetiches que tem em vários textos, em várias fanfics, etc. Que acaba sendo, né, um pouco difícil de lidar, aquela coisa da submissão. É um pouco complicada. Não tô falando que não é pra escrever, mas tô falando que é pra vocês tomarem o cuidado. Essa parte vai pra quem lê. Vocês que leem essas coisas de submissão e daddy kink ou whatever, cuidado em separar a vida real da realidade. A vida real da ficção. Porque o que acontece é que, em alguns casos, é descrito que aquela relação é toda daquele jeito. Uma das pessoas faz alguma coisa que não agrada a outra e rola discussão e tapa, não sei o que, e sexo de reconciliação. E não é sempre assim. Tem gente que realmente faz isso, não, whatever, a relação deve ser top. Mas, assim, entendam que às vezes o que tá descrito na fanfic não se prolonga a vida. Se é naquele momento ali que acontece, entendeu? Na hora que tá a cena lá, duas pessoas lá envolvidas naquele negócio da intimidade, acontece, mas na vida real ninguém é submisso a ninguém. Quer dizer, tem os casos, né, infelizmente, mas assim, não, o fetiche não dura a vida toda, então cuidado com isso, você que lê, né? Porque você que escreve, a pessoa que escreve não tá ensinando aquilo, né? Tá fazendo um conteúdo lá e tal, ficcional e etc. Mas enfim, tenham sempre esse cuidado. Dessa vez eu tô falando com todo mundo, tá? Quem lê, quem escreve. Tenham o cuidado de entender que a ficção não é a realidade, mas que às vezes a ficção influencia a realidade. Porque do mesmo jeito que eu leio uma fanfic que tem, por exemplo, um relacionamento abusivo romantizado, eu vou entender que aquilo ali não é saudável pra mim. Então, tipo, eu tô lendo, mas não é legal. Mas tem pessoas que leem os textos, as fanfics, que ainda não tem o pensamento, às vezes são até mais novas, eu sei porque eu já fui dessas, que acham, eu tava até conversando sobre isso com uma amiga minha ontem, falando sobre esse vídeo que eu ia fazer, que acaba ficando na cabeça das pessoas que elas conseguem mudar as outras, assim, que tipo, elas ficarem naquele relacionamento, por mais que seja doloroso, vai valer a pena, porque elas vão conseguir salvar as outras pessoas, já que, como é uma ficção que a gente tá falando, sempre acontece a mudança e etc. das pessoas, que no final eles acabam entendendo que nem sempre é tudo ciúme, etc. Mas muitas vezes isso não acontece. Então, às vezes a pessoa que lê pode ficar com a imagem de que vale a pena ela ficar naquele tipo de relação, porque no final ela vai conseguir mudar a outra, entendeu? Então, tenham consciência de vocês que estão lendo e escrevendo, de sempre deixar claro que aquilo ali é ficcional e sempre ter os princípios de vocês, entender que aquilo ali não é a vida de vocês, que na vida real vocês, aquilo ali não é saudável, você não tem que ser submissa, que às vezes você tem uma iniciativa que você acha coerente não vai dar certo, que é um pouco constrangedora, tá dando margem à interpretação das outras pessoas, que a partir do momento que você posta alguma coisa ou publica alguma coisa, a pessoa, você não sabe em quem vai chegar e não sabe como aquilo vai influenciar a pessoa, então
Escrevam muito, façam muitas histórias boas, colocam sempre detalhes, porque isso sempre enriquece tudo mais. Eu também já dei alguns deslizes que eu falei assim, é sempre bom aprender, né? Que às vezes as coisas que a gente escreve não tá tão legal assim, etc. Continue escrevendo, continue fazendo texto, continue fazendo vídeo, continue fazendo livro, mas só tomem cuidado com às vezes a ideia que vocês passam. Paz, fiquem de boa e não se sintam culpados se cometeram algum deslize aqui hoje, porque também sempre vai aprender, né, viado? Cada vez que você escreve mais vai ficando melhor. É isso. Tchau.